Todos bem-vindos ao Casa de Voz. Nós estamos aqui com José Neto Barbosa, ator, diretor e gestor cultural. Neto é intérprete das artes cênicas, também diretor, arte-educador, produtor, parecerista e gestor cultural. Conta mais de 40 espetáculos em currículo, em 19 anos de trajetória artística. Circula atualmente com o espetáculo A Mulher Monstro e soma prêmios entre atuações e direção em festivais de cinema e teatro, fora menções honrosas, titulações e outras indicações. Foi premiado Melhor Monólogo em 2017 e Melhor Ator em 2015, do Teatro Nacional, pela Academia de Artes do Teatro do Brasil. Foi artista homenageado em Bastão de Molière, do Teatro de Cultura Popular pelo governo do Rio Grande do Norte. Recebeu o título da Academia de Letras e Artes do Agreste Potiguar. Neto é assessor de teatro e ópera do governo de Pernambuco desde 2017, curador júri convidado de festivais nacionais e premiações, e é conselheiro estadual dos direitos da população LGBT de Pernambuco. Neto, gratidão pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. E nós possamos beber aqui dos seus conhecimentos e possa somar, né, na nossa construção. Neto, fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho, né, enquanto ator, e a gente segue para algumas perguntas. Até meio maluco você falando um pouco sobre as minhas conquistas, né, nesses 19 anos de trajetória, e vai passando um filme na cabeça enquanto você vai ouvindo alguém falando sobre você. Isso é muito interessante. Mas como você disse, né, eu comecei fazendo teatro já desde muito jovem, desde criança, e com o passar do tempo fui me aprimorando em outras áreas, como na própria direção, na produção, hoje na gestão cultural, mas em essência eu me sinto um ator, né? E o meu trabalho, ele é muito... Hoje é um trabalho mais desenvolvido a monólogos, mas embora seja monólogos, não significa que seja uma performance solo, né? Não significa que é um trabalho individual, é um trabalho que envolve todo um coletivo de técnica e de pessoas, né? De preparações, né? De bastidores, mas ali na cena é o meu corpo em jogo com diversas outras nuances da caixa cênica, né? Com a iluminação, com a sonoplastia, enfim, e com o próprio corpo. E a minha pesquisa, ultimamente, ela tem se desenvolvido para isso, assim, sabe? Desde 2012 que eu tenho feito monólogos e tenho circulado com eles. É isso. Perfeito, perfeito. Aqui, de forma geral, assim, mais em Pernambuco, né, precisamente, o trabalho cênico, assim, não se encontra nas escolas de música, sabe? Conservatórios, centro de atividade, né? A universidade em si tem umas cadeiras de expressão corporal, mas muito pouco, assim. E há uma carência muito grande no trabalho cênico, sabe, dos cantores. E nós precisamos, né, desenvolver, sem dúvida, né, o nosso lado intérprete, que é muito carente. Né? Os cantores estão lá para ler partitura, né? É assim que passa isso para a gente. E tem uma mensagem, seja ela uma canção, né? E seja, assim, mais do que tudo, ópera, que é um personagem, né? É um trabalho teatral. Apesar que ópera tem que ter cantor lírico para fazer. Não se, ator, se não for cantor lírico, não faz. Né? Tem que ter um cantor lírico. Mas o cantor lírico, ele precisa passar pelo trabalho cênico, precisa passar pelas escolas de teatro, né? E aí a gente fica pensando como poder inserir isso realmente, definitivamente, nas escolas. Né? Temos que pensar nisso, né? Nessa solução, nas escolas de música. Temos que pensar. Então, na verdade, eu acho que é um contexto histórico, né? Dentro da política cultural, das construções das políticas culturais, não estou falando só de fomento, de incentivo, de governo, foi se entendendo que a arte, obviamente, ela é única, mas que ela tem diversas linguagens. E, por um lado, é muito bom que a gente consiga reconhecer toda essa pluralidade, todas essas multidisciplinas que a arte traz, que são essas linguagens. Mas, por outro lado,
e também como uma estratégia de pedagogia, né, a gente acaba tendo que se especializar em uma determinada área e tal. Só que algumas áreas elas são muito híbridas. A música e a arte cênica, ela é muito híbrida, porque você estava dando um bom exemplo um, de um flautista, né? Na minha cabeça me veio também um baterista. Quando um baterista, por exemplo, ele está no palco e ele traz no corpo dele uma presença cênica, você percebe uma diferença, né? Tudo se trata de espetáculo. E para que você traga o espetáculo, né, o teor do espetáculo, da performance, por assim dizer, acho que é a melhor palavra, performance, e principalmente no corpo de um cantor, se não traz um ato performativo, se não traz tônus muscular, se não traz presença de palco, se não irradia uma energia de estar ali, é, vai ser meramente um reprodutor de uma música, né? Ele não vai atuar uma música. Eu sempre gosto de falar que além de você representar uma peça, uma música, um conteúdo, por assim dizer, um conteúdo artístico, além de você representar, você tem que interpretar e, antes de qualquer coisa, atuar. Então, eu convidaria a pensar por uma analogia de que não basta apenas representar uma coisa dentro de sua forma e mesmo que você ainda traga o conteúdo. Eu acredito muito mais nos intérpretes que conseguem se colocar ali, que veem a necessidade do que deve ser representado, que interpretam com bastante integração, né, e legitimidade para poder atuar, para se colocar. Então, eu entendo que a palavra atuação é um grande encontro final desse momento, de um momento em que a gente precisa estar de corpo vivo na cena. E a gente vê, de fato, nas escolas de música, nas universidades que têm o foco para cantores, sejam eles mais líricos ou populares, se deixa muito a desejar isso, né? Assim, se entrega muito na mão da pessoa ou na identidade cultural que a pessoa já traz no seu corpo. E quando eu digo corpo, nos seus músculos, nos seus sentimentos, porque o corpo é memória. Então, se entrega muito na mão dessas pessoas e não se incentiva nesse ato pedagógico de que isso seja desenvolvido, né? De que a expressão, de que a forma como a pessoa pode se colocar numa obra de corpo inteiro, isso acaba sendo um pouco mais escanteado, né? A gente entende que as técnicas vocais, que alcançar as notas, que sustém, enfim, de todas essas variáveis que envolve uma técnica de canto, elas são bem complexas e que já exigem muito do intérprete, né? Muito. Mas, É, principalmente, a questão do corpo acaba sendo escanteado, colocado um pouquinho do colocado. lado. E o É, corpo é tão importante quanto a voz. é. A gente trabalha mais para um lado de ser um virtuose, né? Da Uhum, voz, da música e realmente esquece, está de lado o trabalho do corpo integralmente. Eu tenho na minha essência esse lance da entrega. É de mim, é natural, né? Eu passei uhum, um pouquinho por teatro, mas foi pouco. Então é muito natural, assim, é de mim mesmo. Então, quando eu pego uma personagem para estudar, por exemplo, Carmen, que é bastante famosa, né? Que é uma entrega uhum. grande e, ao mesmo tempo, tem que ter um equilíbrio para não ficar vulgar, porque ela não é isso, mas, ao mesmo tempo, ela é livre e não tem essa história, não. Ela não tem. Então, assim, eu vou construindo a partir da mensagem que ela está trazendo, eu vou bebendo aquelas informações e ela vai entrando em mim e eu vou permitindo, tem que se permitir, sabe? É Isso, como se aquela energia entrasse de você e você deixa ela fluir. Não bloqueia, não traz quem é você nesse momento. Deixa ela entrar, que ela vai acontecer. Lógico que precisa se passar por escolas para fazer os trabalhos técnicos, né? Para trazer uhum. os personagens. Eu acho que você falou bem de uma palavra, né? Eu acho que é se permitir, assim. Eu acho que permissão é a questão. É você permitir que aquela personagem ela possa se desenvolver dentro de você.
né, de que você possa viver aquela personagem. E olha, que nem precisa ser uma personagem, uma persona, pode ser um momento, um sentimento, uma mensagem de uma música. É muito nítido quando dois bons cantores, e eu digo bons cantores apenas na técnica do canto, né? Tá. Mas quando os dois estão no mesmo palco e você olha para um que tem um chama, né, que tem uma presença de palco, que tem um corpo presente, né, que tem um trabalho de tônus muscular, que tem um trabalho de presença, de olhar, de radiação. O olhar já é 90% de toda a expressão, e principalmente para um cantor. E o outro que não tem isso, né, que pode alcançar as mesmas notas, que podem ter a mesma boa disciplina vocal, mas que em corpo ele está lá morto. Eu acho que a palavra está aí, é em se permitir, sabe? Você traz a natureza que tem em você, da sua história de vida, das suas percepções, da poesia que você carrega dentro desse recipiente que é o nosso corpo, e se coloca ali naquele momento, mas se permite a entender isso. E isso, claro, é prática, é estudo, né? Total, com certeza, Neto. Neto, vou fazer uma pergunta construída. Uhum. A voz do ator é um elemento essencial, na verdade, do que se vive em cena. Que contribuições o teatro pode proporcionar ao cantor-intérprete e ao cantor de ópera, uma vez que ambos precisam trazer essa verdade essencial através da voz? Sim, com certeza. Eu acho que tudo é uma relação. Primeiro, eu vou fazer um breve contexto histórico, né? Sobre a relação da militarização dos corpos. E não estou aqui falando de exército, dessas coisas, não. Mas do entendimento do comportamento do corpo dentro da humanidade, dentro da sociedade, e como ele se expressa na arte e em suas linguagens. Sempre se entendeu, e nos momentos de menor direito humano, né, se pensa logo em cortar, em cessar os investimentos ou o pensamento em arte, em filosofia, história, ou essas áreas de humanas, é porque se utiliza muito como uma ferramenta o corpo humano apenas para uma certa padronização de comportamento. E isso na nossa humanidade, né, no desenvolvimento da humanidade, foi tão presente dentro de todos os contextos históricos e movimentos artísticos que foram se desenvolvendo, principalmente para essa área cênica e, por assim dizer, também musical, que hoje a gente muitas vezes tem o entendimento de que voz não é corpo. Né? E, na verdade, a voz, além de ser uma extensão do corpo, a nossa voz, a nossa cabeça, o nosso pensamento, tudo isso faz parte do nosso corpo. O nosso corpo, ele não termina na unha, ele não termina na carne, ele não termina no pelo, ele não termina no Total. dente. Ele é muito mais que isso. Então, Expansivo. exatamente, ele é vivo. Então, todas essas nossas extensões, tudo isso que talvez não esteja visível, que talvez a gente não consiga pegar, e que há um grau de concretude nisso, sim, né? Porque se arrepia a plateia porque há uma concretude nisso, é porque se atravessa, as pessoas sempre falam isso, né? Ah, eu acho que esse espetáculo não me atravessou. Então, essa palavra, esse atravessar vem disso. Então, se isso atravessa alguém, se a poesia atravessa alguém, é porque há algo de muito concreto nela. Então, eu acho que é o momento dos cantores começarem a perceber isso, a perceber que a gente precisa ultrapassar essa barreira da militarização dos nossos corpos, sabe? De colocar o corpo a favor de algumas coisas, do gesto, do comportamento, do movimento, da ação, da expressão, e a voz em favor de outras. Não, eu acho que é uma integração. Então, o convite, e repito a palavra permissão dessa nossa conversa, eu acho que é a grande palavra, a permissão é tornar a voz uma parte integrante do nosso corpo. Eu acho que esse é o grande desafio, sabe? E o teatro, ele vem exatamente para esse pensamento. O teatro, ele traz uma liberdade de corpos, né? Por um lado, eu acho que o teatro ele deveria ter um pouco eu vou usar a palavra rigidez que a gente vê na dança, principalmente no balé, né? De 7, 8, isso e aquilo, e de valorizar a técnica, aquele momento, né? Óbvio que no final das contas, no momento presente da ação, do espetáculo,
pouco importa a técnica. A técnica, ela já compõe, ela já fica no nosso corpo. Ela se expressa de uma maneira natural porque ela já vive. Como eu também já falei, é memória, né? O corpo é memória. Mas o teatro, ele, por um outro lado, ele também traz essa coisa mais da liberdade, né? Da expressão. Ah, tá fazendo teatro, tá fazendo... E eu acho que essa é a grande contribuição do teatro para a música, para o canto, né? É fazer com que o canto, a música, possa repensar essa caixa cênica que ele ocupa como um lugar livre para ocupar o corpo. Então, a voz, ela pode alcançar as mais altas notas, a voz, ela pode fazer os mais lindos melismas, mas naquele exato momento, se não houver o corpo ocupando um espaço, nada vai acontecer, né? É um mero Então, som, né? exatamente. Uhum. É um mero som. Então, é melhor eu pegar um fone de ouvido e colocar para escutar do que eu ir assistir alguma coisa. E por isso que a ópera mais se aproxima de uma arte cênica do que exatamente ser apenas música. Porque é cena, é algo cênico. E um show qualquer desses populares que você paga para assistir num teatro, paga para assistir mesmo que de pé numa casa de shows maior, também é um espetáculo, porque se pensa em todos os conjuntos, se pensa em cenário, ou se não cenário, mas pelo menos uma disposição de palco, uma coordenação de palco, se pensa em iluminação, se pensa em engenharia, desenho de som, se pensa em figurino, se pensa na maquiagem, mas por que não pensar na preparação daquele corpo atuante, daquele corpo intérprete naquele momento? Né? De que ele está passando um conteúdo, de que ele está passando uma mensagem, de que ele está passando, antes de qualquer coisa, uma poesia. Então, eu acho que o convite é a essa permissão, a entender o corpo, a voz como corpo, né? E tentar pensar de que não existe essa separação, sabe? De que, mesmo que numa técnica ou em um espetáculo se exija estar com o corpo em movimentos rápidos, diretos, socados, em rigidez, mais uma voz mais aveludada, curva, aguda, seja o que for, mesmo que haja essa diferença de técnica ali sendo usada, mas tudo faz parte de um corpo só. Eu acho que é mais por esse caminho, Jéssica. Exatamente, Neto, com certeza. Vocês que estão assistindo, essa mensagem é fundamental. Cantores, façam o trabalho cênico, façam o trabalho de teatro, é importante, porque quem está ali na plateia não são apenas os músicos que estão ali para beber daquele som, né? Que realmente os músicos eles vão focar nisso, né? Mas a plateia, muito pelo contrário, é muito maior do que os músicos, né? Ali tem pessoas de teatro, tem pessoas das diversas áreas, né? Então você vai conseguir atingir mesmo se você tiver o corpo presente. Então trabalha isso, não foca só no teu trabalho técnico vocal. Sim, isso é fundamental porque você é um cantor, mas expanda, 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 expanda. Neto, Isso. você poderia citar algumas referências bibliográficas que nos Sim. ajudassem, fosse simples também, numa linguagem simples, básica. Claro, eu acho que o começo é Viola Spolin, sabe? Jogos teatrais de Viola Spolin. Lá tem diversas atividades, principalmente atividades que podem ser feitas em coletivo. Eu sei que a gente está no momento de pandemia agora, mas que você pode adaptar alguns jogos teatrais para você fazer em casa, com você. Não precisa você aplicar jogos teatrais sempre com outros atores, outros cantores. Você pode fazer como uma brincadeira entre amigos, sei lá, um primo que vai te visitar ou alguma coisa nesse sentido, embora na pandemia não está tendo muita visita, né? Mas pega alguém de casa para fazer uma atividade, acho que vai ser até um momento terapêutico de família. Mas são jogos teatrais que fazem com que você perceba questões de ansiedade, né? Do trabalho da ansiedade, como é que ela reverbera no corpo, como que ela se expressa no corpo, que vai ter muita ligação também com a ansiedade no momento de você conseguir acompanhar um compasso, uma música, enfim, um ritmo, enfim, todas essas outras questões. Mas no corpo ela também reverbera, né? Você vai conseguir entender
como é a coletividade, como ocupar os espaços, né? Os espaços vazios. Então, afasta o sofá da sala e faz dele um espaço cênico, né? Também indico o Peter Brook, qualquer dos livros do Peter Brook, mas principalmente A Porta Aberta, onde ele vai trazer que um ato cênico, uma ação cênica, ela começa quando um corpo ocupa um palco nu, um espaço vazio. Então, a partir de que você institui que há um espaço vazio e nem que seja uma pessoa atravessando esse espaço vazio, já se configura uma ação cênica quando alguém já está assistindo, e diversos outros ensinamentos sobre o que é a ação cênica, né? E também tem Osho Ida, que também tem diversos livros, mas eu acho que seriam essas três maiores indicações, assim, começar com Viola Spolin, depois vai para Peter Brook, depois vai em Oida, e assim vai. Tem diversos teatrólogos, tem diversos pensamentos, mas além da teoria, eu acho que o maior aprendizado é a prática. Então, procura uma oficina de iniciação teatral. Se você já faz teatro, faz iniciação teatral de novo, porque mesmo eu, um ator profissional de teatro, mesmo depois de anos de carreira, de trajetórias, em determinados momentos eu volto a fazer iniciação teatral, sabe? Não tem problema nenhum, não há vaidade nenhuma nisso. Eu volto a fazer iniciação teatral para recomeçar, para reconectar o meu corpo com princípios elementares. Então, vai fazer uma oficina de teatro, sabe? Vai entender isso e começa a prestar atenção, por exemplo, nesses programas, vamos supor, em algo que está acessível hoje, no momento de pandemia, você em casa, nesses programas mesmo de talentos, de música que passa na televisão, percebe qual é a diferença de um corpo que está ali presente, vivendo a música verdadeiramente, que está atuando, né? Um corpo que está atuando para além da voz, e aquele corpo que só bota a mão no coração porque a palavra da música fala coração e a pessoa bota a mão no coração, ou a pessoa só está ali representando, cerrando as mãos aos ventos, como diz Shakespeare em Hamlet. Fica cômico, né? Fica cômico. Ou se você realmente vive... Às vezes você percebe cantores que ele está ali parado, ele não precisa ficar ocupando espaço a todo momento, não precisa ficar pirando no corpo. Às vezes ele está parado, mas com um olhar, sabe? Com um olhar, com uma presença, com uma respiração, com uma imponência, com uma postura, ele já fala muito. Vejam Edith Piaf, assistam filmes, referências, vejam como que é Edith Piaf marcada na história, como que a história dela foi marcada como uma cantora que vivia a emoção e o máximo que ela fazia era cerrar os braços, assim, sabe, com muita verdade e não por estar fazendo um olhar, sabe, e que consegue viver essa emoção do momento, seja ele um momento alegre, um momento triste, um momento o que for. Percebam o que está ao seu redor. A poesia, ela está em todos os corpos. Então percebam, nem que seja a pessoa que passa da tua janela lá na calçada, há uma expressão ali, aquela pessoa está atrasada para o trabalho, há uma expressão no corpo. Se apropriem disso. O ator, o cantor, a pessoa que trabalha com o corpo, ela precisa ser uma grande ladra das poesias que existem no nosso cotidiano para compor o seu trabalho. É o objeto do seu trabalho a percepção. Então vejam filmes, assistam esses reality shows de talentos, leiam referências para que vocês possam ir se apropriando e transformando e trazendo um repertório corporal. Eu acho que a palavra é essa, trazer repertório corporal. Mas antes de qualquer coisa, isso só vai acontecer se você se permitir sair da sua zona de conforto, de entender que seu corpo tem articulações, de que seu corpo tem músculo, que esses músculos têm tônus, né? E que a voz não é nada para além do corpo. Ela é uma extensão do corpo, ela é o corpo. Então, voz é corpo e corpo é voz. Eu acho que esse é a maior dica. É isso. Quando você falou assim do olhar, né? Às vezes não precisa nem tanto gestos, mas aí ele transmite tanta coisa no olhar.
né, daquilo que sai, daquele som, da emoção que ele traz, é a prova assim, que dos corpos além do corpo, né? É, Dos corpos além do corpo, uma coisa grandiosa, realmente. E que o olhar é 90% do trabalho. É 90% do trabalho. E é por isso que agora, falando, eu falei sobre repertório. É olhando, é roubando os gestos, as emoções, as vivências do nosso dia a dia, da nossa vida. Por isso que somos humanos, né? Por isso que somos intérpretes. Por isso que é uma pessoa ali fazendo aquilo. Senão seria, sei lá, hoje em dia a gente tem aí tecnologia 3D, 5D, seria um mero robô. Não. A diferença está nisso. É, e o olhar é exatamente esse ponto, né? Esse ponto de trazer a humanidade da coisa. Então, quando um olhar ele está firme, e é os 90% do trabalho, os outros 10% do corpo, ele vem com uma naturalidade, com organicidade, sabe? Com um trabalho, o corpo ele se torna muito mais vivo de uma forma natural, sem ser forçada, né? Como eu falei daquele exemplo. Ah, a pessoa tá lá cantando e bota a mão no coração só porque a música fala de coração. Você tá meramente representando uma coisa. E não é só sobre representar uma obra, é sobre atuar e sobreviver, né? isso. Neto, eu vou fazer uma última pergunta para a gente poder finalizar. Quais escolas de teatro que você poderia indicar aqui para a gente em Pernambuco, para quem queira, né, ir atrás de uma escola bacana, assim, incluindo interior também, né? Quem está assistindo aí de outros Uhum. municípios de Tá. Pernambuco. No sertão tem um trabalho muito no sertão do Araripe tem um trabalho muito bem desenvolvido em alguns lugares, como na cidade de Exu, que é uma cidade bem pequenininha. Tem um grupo de lá que é o grupo. Ai, eu esqueci o nome do grupo, meu Deus. Mas na cidade de Exu faz é, um trabalho teatral de corpo muito legal por lá. Tem trabalhos também em Arco Verde, nos lugares dos Sescs, né? Eu acho que os Sescs eles chegam com bastante escolas de teatro, de expressão corporal. Então tem ali para Arco Verde, Petrolina tem diversos grupos de teatro, né? Mais ali para baixo, no sertão. No Agreste, principalmente em Caruaru, obviamente, tem o TEA, o Teatro Experimental, que é um grupo de teatro que também desenvolve diversas atividades, e lá e cá eles têm um espaço lá, eles têm ações formativas, né? Na Zona da Mata, a gente vê ali é, Vitória de Santo Antão, acho que é mais tem alguns grupos, algumas oficinas, às vezes bem fomentadas pelo Funcultura, por ali. E aqui na região metropolitana, claro que todas as cidades vão, se você for pesquisar mesmo, vai ter algum grupo de teatro que faz alguma ação formativa, mas eu indicaria o Espaço Cênicas, no Recife Antigo, indicaria Fiandeiros, que tem uma escola histórica também, que também é voltada, que também tem um trabalho muito bonito para crianças, na Fiandeiros. É, Bem, eu acho que são mais esses caminhos, assim, né? Eu acho que tem diversos grupos. Tem o Poste também, que também tem um desenvolvimento da ancestralidade no corpo, que eu acho que nossa, é maravilhoso. Tem diversos lugares, assim, basta, hoje em dia com o Google, você bota o Google, bota escola de teatro mais próxima, oficinas de teatro, cursos de teatro, é, eu acho que a questão é buscar, sabe? Tem diversos artistas, eu ousei falar alguns aqui, alguns grupos, me desculpem se eu não indiquei todas as pessoas, assim, que agora estão me fugindo na mente, mas Pernambuco é um estado muito rico de cultura, né? Então aproveitem isso, vamos aproveitar isso, de que Pernambuco é um estado rico de cultura, de arte, né? De que se fomenta bastante arte, né? E se aproximem dos grupos locais, sabe? É, tem algumas escolas também de teatro musical que estão surgindo por aí, mas o que eu estou falando não é algo que você vai encontrar apenas numa escola de teatro musical. Claro que no teatro musical você vai ali estudar o canto, o corpo, a voz ali mais integrada, mas o que eu estou falando é sobre um entendimento do corpo como poesia e como expressão. Depois você casa as coisas, depois você junta Tomé com Bebé, tua voz que está mais
que está mais potencializada, mais bem trabalhada, para depois você trabalhar o seu corpo, depois você junta, mas corre atrás primeiro do que você ainda não tem trabalhado, que talvez, bem provavelmente, seja esse trabalho de corpo mais próximo do teatro. E eu acho que só o teatro raiz mesmo vai trazer esse ensinamento. Não que o teatro musical ele não traga esse ensinamento, acho que traz também, mas é o que eu estou dizendo. Não é só buscar fazer teatro musical para saber se expressar bem na cena. Não, não é só por aí. Eu acho que o teatro elementar, como eu falei, uma oficina de teatro antropológico, né, de teatro ancestral, por exemplo, pode te trazer uma força, um entendimento de uma força que resulta de um corpo muito vivo. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Gente, eu sou imensa gratidão a Neto por estar aqui, passando seus conhecimentos. Eu amo falar de corpo, desses assuntos, nossa, muito gratificante, Neto. Gratidão. Todas essas informações que ele trouxe aqui, como referências bibliográficas, grupos de teatros, né, de certos, né, municípios, a gente vai colocar aqui, tá, nas descrições. Busca, vai atrás, se aperfeiçoa, cresce, expande. Você será um grande artista, um grande cantor-intérprete. Gratidão, Sim. Neto. Eu que agradeço pelo convite, eu acho que é isso mesmo, esse convite que você faz é isso mesmo. Você pode ser um grande cantor, você pode ser um grande intérprete, basta querer. Eu acho que a chave está nisso, é dizer, eu quero fazer isso, né? Eu quero buscar isso, e sair da zona de conforto. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito delicado de pandemia, mas na medida do possível, a gente vai buscando, né? E a gente vai conseguindo. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o Tchau, próximo tchau. vídeo, gente.